Olá, gente! Então, boa noite. Novamente aqui com você, com uma grande satisfação, sempre às 21 horas da quarta-feira. Eu te espero aqui para a gente falar alguma coisa em relação a trabalho, a orientação profissional, né? Como é que você está alavancando a sua vida profissional. Então, meu nome é Ieda Neres de Souza. Para quem não me conhece, quem está entrando pela primeira vez na frequência, a gente está sempre com um tema aqui diferente, né, direcionado ao profissionalismo. Então eu represento a RH Transformação. A RH Transformação é uma empresa que faz a parte de colocação e recolocação profissional, mas sobretudo tem um foco na orientação profissional e de carreira. Então cada vez mais nós estamos aprimorando o nosso trabalho, para cada vez mais oferecer algo melhor. Então logo você estará vendo um novo portal, um portal que estará no ar, e daí nós estaremos falando a respeito disso com você, tá bom? Por enquanto nós temos o site, que é www.rhtransformação, sem o tio, sem o cedilha.com.br, tá bom? Bom, vamos falando a respeito do nosso trabalho ao longo do programa. Hoje o nosso tema aqui, você que está ouvindo aí pela primeira vez, né, no carro, aonde você estiver, qualquer canto do Brasil, aí onde você estiver me ouvindo, o tema é: você contrataria a si mesmo? Né? Então, será que você se contrataria? Então vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que você é a empresa, né? Então vamos imaginar que você seja a empresa, e que você tem vagas e precisa contratar. Então aí você se contrataria? E eu pergunto a você, ouvinte, ainda mais: quantas pessoas iguaizinhas a você estaria admitindo? Então primeiro é interessante que você se faça um exercício, né? Faça uma pergunta a si mesmo. Uma lista em que você, por que eu me contrataria? Então, de um lado, você no exercício, por que eu me contrataria? E do outro lado, por que eu não me contrataria? Então, veja, quando você tem essas respostas, aí você tem que ser bem honesto, né? Colocar essa por itens, com bastante honestidade, porque aí você tem, de um lado, quais são as suas competências, você deve pontuar os seus pontos fortes, e por um outro lado, quais são aquelas competências que você precisa desenvolver, aqueles pontos a desenvolver. Então por isso tem que ser muito honesto. Então é alguma coisa que você faz lá de uma forma solitária, mas que você pode posteriormente fazer uma autoavaliação, não é? Então veja, quando a gente fala em contratação, nós estamos falando automaticamente também em competência, né? E a palavra competência, existe duas competências básicas para todo profissional na hora que vai ser contratado. Então todo profissional ele tem que ter essa competência técnica e por um outro lado ele tem que ter essa competência relacional. Então o que é essa competência técnica? Então vamos imaginar que você está lá com, primeiro momento você é a empresa, você deve contratar, né? E daí você tem os currículos. Então você tem à sua frente vários currículos e você tem o perfil. Inicialmente você tem um perfil da vaga. E aí, criteriosamente, você vai buscar dentro desses currículos quais são aqueles que estão compatíveis com aquilo que você gostaria desse profissional, em termos do que ele sabe fazer. Então por isso que os currículos têm que estar escritos muito bem, de uma forma que você expresse a si mesmo, que você apresente bem a si mesmo, porque essa competência técnica já vai ser identificada ali, né? Então veja, o que você sabe fazer está ali no seu currículo, né? Você vai ser chamado para um processo seletivo. Então todo mundo, basicamente quando a pessoa é chamada para um processo seletivo, ela já está ganhando. Por quê? Ela já chega lá para participar tendo em vista sido selecionada com a competência técnica, né? Então as pessoas que estão ali
Você pode observar que elas estão ali, elas basicamente têm mais ou menos as mesmas competências técnicas, por isso que elas foram chamadas. E agora, depois, qual é o próximo passo? O próximo passo é averiguar a competência relacional, né? A competência relacional, ou seja, o modo como esse candidato se relaciona. Mas como ele se relaciona com a vida dele, com as pessoas, né? Com esse lado social, como é a comunicação dessa pessoa, né? Então, na hora que é feita uma dinâmica, ou uma entrevista de seleção, ou os testes que são aplicados, o que se quer observar na hora, o selecionador quer observar, como é que essa pessoa se relaciona, né? Veja, os nossos resultados profissionais e financeiros nosso resultado na vida profissional vai depender muito dessa competência, do modo como a gente se relaciona. Isso é muito, que você tem que ter muita atenção. Por quê? E por que a empresa considera também essa competência de importância? Porque você está sendo contratado para lidar com clientes da empresa, você lidará com fornecedores, com possíveis, né, futuros clientes, pessoas que possivelmente são futuras lá dentro da empresa, né, como clientes. Então, essa competência relacional ela é muito importante, né? Às vezes, o que acontece? A gente percebe que o candidato, ele mesmo não se admitiria na empresa, né? Ele tem alguns erros que ele não quer admitir que tenha, né? Então aqui eu elenquei algumas questões que eu gostaria de que você prestasse bem atenção e que você estivesse aí pensando a respeito dessas questões, tá? Então aqui, antes eu quero depois abrir os microfones da rádio, então eu vou anunciar aqui já os telefones, tá? Que aí depois o Tomás já está abrindo aqui para mim os telefones para a gente bater um papo sobre esses assuntos. Então antes de que eu vou colocar essas questões, vamos colocar primeiro os telefones 3016 para você já se preparando alguma pergunta que você queira fazer comigo aqui no ar. 3016 1764, 3016 1765, 3016 1766, tá bom? Bom, então, antes da gente abrir, primeira pergunta para você aí ouvinte. Você está trabalhando bem engajado em um projeto e de repente é interrompido. Como você reage habitualmente? Você se irrita e responde rispidamente e às vezes até xinga a outra pessoa. Você ouve o interlocutor e responde de forma educada e depois então continua fazendo o seu trabalho, né, volta a fazer. Ou depende, horas você age de uma forma mais tranquila, horas você age de uma forma mais agressiva. Né? Como é a sua forma de se comportar? A segunda questão. O seu superior solicita que você fique até mais tarde. Então aquele dia precisaria ficar mais tarde, porque inclusive a empresa está passando por uma demanda, uma grande atividade, e aí ele precisa que você fique até mais tarde. O que você faz? Você faz cara feia, você diz que não ganha para isso, você contribui, compreendendo que também você faz parte da empresa e que que a sua presença ali é significativa naquele momento. Como é que você age? Como é que você se comporta? Como é que você se relaciona? Quando alguém lhe faz uma crítica, como é que você age? Você dá as costas para essa pessoa, você responde então com agressividade, você procura se justificar, ou você diz, bom, esse ponto eu não estava na minha percepção, vou prestar mais atenção, obrigada, agradeço, mas eu vou passar a considerar esse ângulo de visão para poder melhorar o meu comportamento. Então como é que você age? Então veja, nós estamos pontuando aqui, para quem está entrando agora na frequência da rádio, né, esse bate-papo de hoje, o que nós estamos falando. Se você
contrataria a si mesmo. Então nós estamos pontuando a necessidade do profissional prestar muita atenção em quais são as suas competências técnicas, né, o que sabe fazer para oferecer ao outro, à empresa, para se pontuar no mercado, né? Então isso precisa estar bem na nossa ótica. E por um outro lado também essa competência do modo como a gente se relaciona com o outro. Tá? Então vamos ouvir aqui. Alô? Alô, Ieda? Oh, boa noite, quem está falando? Boa noite, é Rita. Oi, Rita. Da onde você fala, Rita? Eu falo de Mauá. Ah, que bom. Obrigada pela participação. A sua pergunta, Rita? Jana, obrigada a você. Então, Ieda, é uma situação, assim, eu fiquei algum tempo fora do mercado, fiquei 8 meses, e no 8º mês eu já estava, assim, bastante ansiosa, e eu fui para uma entrevista de um emprego que eu queria muito esse emprego. Ok. E eu tinha as capacidades técnicas, como você mencionou, eu tinha as capacidades técnicas para aquela vaga. E eu passei por diversas entrevistas e eu simplesmente não tive retorno. Isso não foi somente uma vez, foram em algumas entrevistas. Eu simplesmente não tive o retorno daquela... se eu tinha sido aprovada, se eu tinha sido congelada, se outra pessoa teve, sei lá, mais capacidade. Simplesmente não soube o que aconteceu. O que aconteceu? A seleção ela tem que ser criteriosa, inclusive para dar um feedback para o candidato, assim, se a outra pessoa preencheu a vaga, né? Mas o que eu quero perguntar para você, Rita, e aí aproveitando para também responder aqui para os ouvintes, né, corresponder às expectativas dos ouvintes também, é que, me diz uma coisa, você me disse que tem a competência técnica, né? E como é que você se relaciona? Você, da hora que você participa de dinâmica, da entrevista, você como é que é esse modo de você se relacionar? Eu sou mais reservada. Então você considera que há uma certa dificuldade em se apresentar, por exemplo? Não diria dificuldade, só não me acho tão comunicativa. Tá. Então a vaga que você pleiteia, ela precisa ter uma comunicação mais abrangente, como que é? Ela não precisa ter tanta comunicação, mas ela precisa ter firmeza em se colocar. Ok. Então veja, nesse momento, o que você está me dizendo, que é na sua autoavaliação, é que o ponto que você precisa desenvolver é essa habilidade relacional, não é isso? Observe, então veja, tecnicamente você está preparada, agora essa habilidade relacional, ela precisa acontecer, esse preparo, muito antes do dia da entrevista, né? É o modo como você se relaciona na vida, o modo como você confia em si mesmo, como é que você se comunica internamente com você, ok? Então existe assim, preciso que você preste mais atenção no modo como você se comunica com você mesmo internamente, o que você diz para si mesmo no seu próprio interior, porque isso é que vai trazer a sua exteriorização, né? E aí, então, é exatamente nesse aspecto que você precisa desenvolver melhor, tá bom? Entendi, tá Tá? ótimo. Então, a gente vai fazer depois um programa específico para falar do relacionamento, então me acompanha aí, Rita. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Obrigada pela sua participação, tá bom? Mais alguém na linha? Olha, eu vou falar novamente aqui os telefones para a gente continuar esse bate-papo. 3016 1764, 3016 1765, 3016 1766, 3016 1767, tá bom? Bom, então, observe, gente, o que nós estamos conversando aqui com a Rita agora há pouco, como é o modo que você se comunica internamente. O que você diz para si mesmo. Não é? Porque já foi feita uma pesquisa, aliás, várias pesquisas, né? Mas como é que aquela pessoa que tem mais resultado na hora que ela se exterioriza e aquela pessoa que tem menos resultado, aquela pessoa que tem dificuldade, tem uma timidez, ela não se expressa muito bem. Aonde que está a dificuldade? É o modo como o que a pessoa diz para si mesma, né? Então a forma como ela pensa a respeito, como ela sente a respeito, as sensações que ela cria dentro dela própria, acaba
criando, muitas vezes, um empecilho, e aí ela acaba se projetando de uma outra forma na hora que ela se comunica. Ok? Alô? Alô? Quem é que está falando? Rômulo. Rômulo, boa noite, Rômulo. E aí, Paulo Sérgio. Ai, Rômulo. Ok, Desculpe. imagina. Qual a sua dúvida? Obrigada pela participação, tá bom? Ok, é um prazer. Na verdade, assim, minha área eu sou motorista de caminhão, né? Ok. Categoria GT. Tá, e recentemente eu fiz um curso moto, de cargas perigosas, para poder, no caso, enriquecer o currículo. Ok. Né? E eu tive uma empresa semana, já está com umas 2, 3 semanas já, quase um mês, na verdade. Uma entrevista e o teste seguido de caminhão. Passei no teste de caminhão, né? E fui pro psicotécnico no dia seguinte. E eu liguei no dia seguinte para a empresa e ela passou que não foi aprovado. Então, aí eu pensei, puxa vida, né? O que está no psicotécnico é para tirar, mesmo que pegue para tirar a carta de motorista, né? E no caso eu passei. Por que não trabalho não passei, será? Eles não falam nada, não dá assim uma posição no que eu errei, no que eu tive dificuldade. Inclusive eu tive uma sala de especial com a moça, ela fica tranquilo, porque é só para ver sua personalidade. Ok, estou com risco, né? Então aí ela tem uma supervisão, aí pensamente, no caso, eu faço aquele risco rapidamente. Ela manda parar, tem que parar. Então aí, resumindo, eu não tive nenhum assim, retorno no que eu errei, o que eu tenho que melhorar, né? Então, ficou sendo ar. Ok, bom, veja, não existe candidato ruim, né? Existe aquele candidato que se adequa mais à vaga e aquele candidato que se adequa menos à vaga. Então veja, quando você falou do teste psicotécnico, na verdade é assim, existe um conjunto, a análise, quando é feita a seleção, é um conjunto de procedimentos. Então não é só para alguma coisa individualizada. Não, existe todo um critério de várias partes para poder avaliar o candidato, né? Então, infelizmente você não tem um retorno no sentido de para saber exatamente aonde você está errando, né? Quando você fala que para você é motorista, não é isso? Precisaria estar vendo num escopo maior, se o modo, por exemplo, como você está se apresentando, o modo, às vezes, como fala, como é que você se relaciona. Então, veja, se você tem a competência técnica, dá uma outra olhada também no modo como você se relaciona, né? Para verificar se há alguma coisa ainda a ser melhorada, que talvez está fugindo ao seu ângulo de visão. Tá bom? Então, tá bom, então. Ok, gente. Então, obrigada pela participação. Bom, gente, então aqui nós estamos falando sobre essa parte da contratação, mas nós, da RH Transformação, trabalhamos nessa questão da orientação profissional. Então, às vezes, o candidato tem a dificuldade de até identificar o que é que está acontecendo, que ele participa de processos seletivos e não está conseguindo ser aprovado, né? Então, a hora que a gente recebe o candidato, então eu agendo consultoria com você, então quem quiser passar para mim o seu currículo, então entra lá, passa um e-mail, né, consultoria@rhtransformação, sem o tio, sem o cedilha.com.br, me manda o currículo, né, conta a sua dificuldade, aí a gente vai receber você, daí a gente fica, tanto a gente analisa a parte do currículo, como a gente conversa, a gente dá uma orientação ao profissional, às vezes, para ele entender aonde é que está. Quer dizer, quando a gente conversa, a gente consegue entender e ali à frente a gente consegue mostrar para ele, porque, veja, quando a pessoa tem mais consciência de onde ela está errando, ela acaba abrindo mais oportunidades para ela própria no mercado, né? Quer dizer, ela consegue entender o que está com dificuldade, tá bom? E o telefone da RH Transformação é 011 20 26 81 71. Alô? 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 Pois não? Quem está falando? Tenta de novo, 30 16 17 64, 30 16 17 65,
3016-1766. Alô? Oi, eu gostaria de falar com a consultora. Isso, eu mesma, você está no ar. Desculpa, eu baixei o rádio para poder ouvir. Ok, qual o seu nome? Meu nome é Mislene, Ok, da Mislene. região oeste. Ok. Obrigada pela participação aqui na rádio, tá? Eu que agradeço. Eu trabalho na área de RH. Ok. Tenho 3 formações: administração de empresas, gestão de RH, né, sou tecnóloga, e agora estou concluindo o curso de Direito, porque eu trabalho na parte de departamento pessoal, administração de pessoal, então a gente lida muito com essa situação jurídica da empresa, né? Ok. E trabalhei 5 anos numa empresa, me desliguei, e meu currículo, pelo que eu já passei pelo lado pessoal aí, dizem que está bem elaborado, mas eu estou tendo dificuldade nos retornos também. Não estou sendo chamada muito para entrevista. E comparando 5 anos atrás com a minha situação atual, eu acho que eu estou muito mais preparada, muito mais experiente, conhecimento, tudo eu acho que hoje está melhor. Eu achei que fosse mais fácil do que anteriormente. Aí eu fico pensando, será que é mercado ou é alguma coisa no meu currículo que realmente está errado? Mas pelo que eu já passei, todas as pessoas que entendem como psicólogas, pessoas da área, falam que está perfeito. Perfeito não, elas dizem que está bom, que está completo. Ok. Então eu vou te responder aqui no ar, tá bom? Ok, obrigada. Obrigada pela participação, tá? Bom, então aqui, gente, olha, ouvindo essa ouvinte, né, a gente fica com atenção para poder responder algo que acabe colaborando tanto com ela quanto você que está me ouvindo aqui. Então veja, nós temos que nos provocar no mercado de trabalho. Talvez veja, você faz uma formação, você identifica competências, né, que você já possui, e às vezes, o que você acaba não enxergando, muitas vezes, é alguma coisa de, bom, o que eu posso fazer mais? Né? Talvez o campo onde ela está atuando ainda está um pouco limitado. Né? Ou seja, ela tem que abrir mais o leque de realizações. Vamos imaginar que essa profissional, que nós estamos falando aí, que ela acabou de contatar aqui, que comece fazendo uma palestra, né, que comece preparando um curso. Veja, ela identifica que ela está melhor hoje, com mais competências, então ela precisa se provocar mais, se lançar mais, oferecer mais. Ela já está com algumas competências que o que ela fazia antes e o que ela pode fazer agora é algo muito mais abrangente, né? Então, perceba, para você abrir o leque de opções, porque não é a empresa que vai te chamar, é você que chama a si mesmo para as novas responsabilidades. Então dá uma olhada aí, o que você pode abrir, o que mais você pode oferecer, de que maneira diferente você pode se lançar para construir agora a sua carreira numa outra direção. Né? São novos ensaios, são novas provocações, então vai precisar de uma outra ousadia aí um pouquinho maior. Tá bom? Bom, gente, então, essa habilidade do relacionamento é tudo, né? Nós temos que, nos relacionando, ampliando esse leque de visão dos relacionamentos, da nossa forma de comunicar, é que a gente vai conseguir ter um respaldo maior dentro do mercado de trabalho, porque a gente está se lançando a isso. Tá bom? Bom, então aqui estamos fechando o nosso trabalho de hoje. Eu agradeço você com a sua atenção, a sua participação. Aguardo sempre aqui você, com muita satisfação, às 21 horas, ao vivo, toda quarta-feira. Meu telefone é 20 26 81 71. E lembre-se sempre, transformação é atitude. Mude o que é preciso e faça acontecer. Muito obrigada e uma boa noite para você.